Obrigada por se juntar à Igreja Amor e Vida. É um prazer ter você aqui conosco. Se você deseja contribuir financeiramente, a conta da nossa igreja e CNPJ estarão aparecendo aqui embaixo. Visite-nos em www.igrejaamorevida.com.br. Esperamos que você seja edificado através dessa mensagem. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano e de saco e cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor e chegou até a porta do rei. Porque ninguém vestido de pano e saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber qual era o motivo daquilo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que publicara em Susã para destruir, para que mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai, que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, diga quem sabe, se para conjuntura como esta, para dia como este, é que foste levantada rainha. Então disse Ester que lhe respondessem: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Diga, é tempo de ter coragem. Não é não, pastora? Diga, é tempo de ter coragem. Deixa eu situar você na história. O livro de Ester, queridos, essa moça, ela vive num tempo, mais ou menos uns 50 anos depois que Ciro, aquele de quem Isaías profetizou, sobre a libertação dos judeus da Babilônia, que estavam vivendo na Babilônia. E quando Ciro foi levantado, mais ou menos uns 50 anos depois, Ester está vivendo. E aí, nesse tempo, ela é uma moça judia, escrava, pobre, e vive na capital Susã. Ela é órfã, vive com, alguns chamam ele de tio, Mordecai, Mardoqueu, alguns chamam ele de tio, outros chamam ele de primo. Enfim, ela era uma órfã sendo criada por um parente. Mas um homem de Deus, não era qualquer parente, era um homem de Deus, amém? E aí diz que o rei Assuero, Xerxes, quem já assistiu 300? O filme 300? O rei Xerxes, que ali parece um deus.
é do Xerxes. É esse Xerxes, que não tinha mais de 2 metros de altura, amém? Não é o Rodrigo Santoro. Amém? É esse Xerxes. Aí, ele está governando sobre o Império Persa, e esse homem, ele dá uma festa que dura 180 dias. Pensa, meu Deus. Ele dá uma festa de 180 dias, ele chama todos os príncipes das províncias que ele lidera, né, que ele governa, eles vêm para a festa. Ao final de 180 dias, na verdade aquilo se tratava de política, ao final de 180 dias, ele resolve abrir mais uns 7 dias de festa, mais uma semana de festa, e chamar os súditos dele. Né? Ele estava mostrando o poder dele, o reinado dele, tudo que ele havia conquistado, ele estava mostrando para as pessoas, né? Como ele era poderoso e rico. E aí, ele manda chamar a sua rainha, Vasti, e ela simplesmente diz que não vai, e ela não vai. Realmente. E ela desobedeceu uma ordem do rei, né, do imperador. E ele vai se aconselhar com os conselheiros dele. E a conversa era, e agora? Ela não veio, e ela não foi mesmo. Né? Ela não veio mesmo, mandei chamar e ela não veio, e agora? Então, sabe, se ela não sofrer alguma coisa, algum tipo de castigo, daqui a pouco a mulherada do reino inteiro vai achar que pode fazer igual ela e desonrar seus maridos. E agora? Então, Vasti nunca mais vai entrar na presença do rei. Esse era o castigo dela. Aí passou um tempo, ele precisava de uma rainha, foi se aconselhar de novo, e os conselheiros falam para ele, vamos fazer aí um concurso de beleza, né? Um concurso de Miss, e chamar as virgens do reino, as moças mais bonitas, mais inteligentes, e uma delas vai ser rainha. Muito bem. Eles fizeram dessa maneira, e eles passaram 1 ano cuidando das moças, com todo tipo de tratamento de beleza que podia se imaginar, o melhor da época, né? Afinal de contas, uma delas seria a rainha da Pérsia. E eles ficam tratando dessas moças, e Mordecai diz para Esther, que era uma jovem, pelo que diz o livro, muito bonita, e ele fala para ela, inscreve ela, né? Inscreve ela no concurso e diz para ela, não conta para ninguém que você é judia. Tá bem? Tá bem. E a escolhida é ela, Hadassa. Esther, na verdade, se chamava Hadassa. Ela foi escolhida, está lá reinando, bonitinha. E, de repente, tem um cidadão que aparece na história, chamado Amã. Diga Amã. Ele era um amalequita. Amã, ele era descendente do rei Agag. O rei Agag, talvez você não lembre, mas o rei Agag, ele é um rei que o Senhor havia dado ordem a Saul que exterminasse, que matasse. A palavra diz que o Senhor deu ordem a Saul que matasse aquele rei. Saul venceu uma guerra contra ele e o Senhor disse que era para ele exterminar tudo que viesse daquele povo. Acontece que Saul não matou. Ele não matou Agag. Se ele tivesse matado, se ele tivesse exterminado, se ele tivesse feito aquilo que ele deveria ter feito, a linhagem daquele homem não existiria. Você concorda? Pois é. Ele não teria um descendente que chegou na Pérsia e odiava os judeus. E eu quero abrir um parênteses aqui para você. Isso aconteceu muitos anos, centenas de anos antes. Saul perdeu o trono, perdeu a coroa, por causa dessa desobediência. Saul perdeu a coroa nesse momento de desobediência. E aí eu penso assim, não resolveu o problema lá no início? O problema foi encontrar o povo dele lá na frente. Tem coisas, querido, que você, quando começa a crescer, você vai lá e arranca.
coisas que quando começar nasceu, você viu, vai lá e arranca. Com raiz e tudo. Porque senão esse problema vai encontrar você lá na frente. Como encontrou o povo de Israel. Vocês estão aqui. E esse Amã odiava o povo judeu. E o rei simplesmente coloca ele como primeiro-ministro. Primeiro-ministro. Era o segundo homem do reino. Eita. E esse homem passava, entrava, saía. Mordecai, ele não se prostrava. Judeu não se prostrava diante de homem algum. Amém? Homens de Deus só se prostram diante de Deus. Amém? Homens de Deus só se prostram para homens, para o Senhor. Não se prostra para homens, ou para circunstâncias, ou para qualquer outra coisa. Ele não estava desonrando aquele homem, mas aquele homem queria Mordecai ajoelhado diante dele. Homens de Deus só se prostram diante de Deus. E aí, ele fica irritado com Mordecai. E ele planeja matar tanto Mordecai, e planeja matar os judeus também. A vontade dele é exterminar os judeus. E ele inventa uma história lá para o rei, dizendo que os judeus estão tentando se rebelar. E o rei baixa um decreto. Dali um ano, mais ou menos, o povo de todas as províncias, eram 125, 127 províncias, todo o império, as províncias de todo o império, eles poderiam matar os judeus, exterminar os judeus que eles conhecessem, assim como poderiam tomar tudo o que era desses judeus. Além de matá-los, tomava tudo o que era deles. Decretos não podiam ser revogados. Era um decreto. Quando Mordecai soube da história, ele, meu Deus, e agora? Mas quem estava lá dentro do palácio? A Esther. E aí que ele manda uma mensagem para ela informando. Olha, vai pedir pelo povo ao rei. E ela diz, mas havia uma lei. Se entrasse na presença do rei sem ser chamado, poderia morrer. A pena era de morte, a não ser que o rei estendesse o cetro. Ninguém podia entrar na sala do trono sem ser chamado. Graças a Deus que eu e você temos livre acesso à sala do trono do rei. Graças a Deus que ele nos chama. Venha com ousadia à sala do trono. Ele não chama a gente para ir de qualquer jeito. Ele fala, venha com ousadia à sala do trono. Venha com confiança, não vem de qualquer jeito, não vem com medo. Não vem achando que você não vai ser ouvido. Não vem achando que você vai morrer. Não vem achando nada desse tipo de coisa. Vem com ousadia. Diga, graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus que nós servimos a um rei maravilhoso, eterno. Ao rei dos reis. E aí, ela manda dizer para ele que não pode. E ele manda esse recado para ela. Quem sabe não foi para esse tempo que você foi levantada rainha. E a gente tem um tema para essa mensagem. Quem quer saber? Tá aí? Não. Amém? Eu vou dizer o tema, tá bem? Para este tempo. Eu te pergunto nessa noite. Olha lá, para este tempo. Diga, para este tempo. Eu fui levantado como reino. Não, você não entendeu. Para este tempo, eu fui levantado como reino. Aleluia.
Sabe, queridos, o tempo que a gente vive é tempo para ter coragem de fato. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu vim aqui nessa noite para animar você. Animar você a confiar e a crer que você foi chamado e levantado para este tempo. Exatamente para este tempo. Nós cremos, eu creio e tenho certeza que você crê também, que nós somos a geração do arrebatamento. Que nós somos a geração pela qual o Senhor vai trazer o último avivamento na terra. Que é a preparação para a vinda do Senhor, sim ou não? Então diga, eu fui levantado para este tempo. Esse é o tempo, querido. Esse é o tempo de confiar, esse é o tempo de crer, não importa o que aconteça. Salmos capítulo 2, versículo 4, diz que o Senhor está rindo dos inimigos. E é muito engraçado, quando eu estava lendo esse texto, estudando, foi isso que eu pensei. Foi esse texto, Deus está rindo dos inimigos, que veio ao meu coração. Porque Amã, ele arma até uma forca. Ele faz uma forca para enforcar Mordecai. E sabe quem morre na forca, queridos? Ele. Um dia Mordecai está na porta do palácio, o tio de Esther está na porta do palácio, um tempo antes. E ele escuta 2 eunucos, 2 homens conspirando para matar o rei, para matar Xerxes. Mordecai vai e conta para Esther, olha, estão conspirando para matar o seu marido. Vai lá e conta para ele. Ela foi e contou. A vida do rei foi salva, os 2 homens traidores foram mortos. O tempo passou. E aí, um belo dia, esse decreto de que os judeus fossem exterminados estava seguindo. Uma noite o rei simplesmente perde o sono. E aí ele fala, traga o livro das crônicas, eu preciso ler, eu preciso fazer alguma coisa. Ler dá sono, né? E ele traz o livro das crônicas para eu ler, para fazer alguma coisa, ocupar minha mente. E eles trazem, os empregados trazem. E quando ele está lendo, ele lê sobre isso, que Mordecai salvou a vida dele. E ele pergunta, o que foi feito por esse homem? Afinal de contas, ele salvou a vida do rei. E aí as pessoas falam, nada, não foi feito nada. Ele, opa, preciso fazer alguma coisa para o Mordecai, preciso honrar. Ele chama Amã, que odeia os judeus, e fala para ele, Amã, você é meu homem de confiança. Tudo que você fala, eu acho o máximo. Eu acho você o máximo, cara. Fala para mim, o que você faria com um homem que o rei quer honrar? O que você acha que o rei devia fazer com ele? Ele pensando que era dele mesmo que o rei estava falando, soberbo até o tutano. Ele fala, olha, eu pegaria a melhor roupa do rei, colocaria nele, colocaria ele em cima do cavalo do rei, andaria com ele pela cidade gritando, é assim que o rei faz com um homem a quem o rei quer honrar. Aí ele, e o rei, gostei, tá aí. Faz assim, com Mordecai. Vai lá. Eu lembrei do texto, o Senhor está rindo dos seus inimigos. Eu falei, Deus é muito bem-humorado. Sim ou não? O Senhor é muito bem-humorado. Porque eu fiquei imaginando esse homem desfilando pela cidade com Mordecai, a quem ele queria matar. Acho que ele ficou pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com aquela forca? O que eu faço com aquela forca enorme na porta da minha casa? Acontece que ele mesmo morreu na forca. A rainha Esther chama o rei para um banquete, chama ele também. E ela acaba contando para o rei o que está acontecendo com o povo dela, que ela é rainha, que ela é judia. E que o povo dela está prestes a ser exterminado da face da terra. Aliás, eu nunca vi, não tem na história outro povo que sofreu mais tentativas de extermínio do diabo com o povo judeu, né? Cada pouco ele quer dar um jeito de exterminar eles, cada pouco. E não conseguiu em nenhuma delas.
Aleluia. Deus é bom. Aí, ela conta para o rei. Ele fala, mas qual é o seu problema? O rei pergunta para ela quando vê ela aborrecida. Ela conta para ele. Amã, preocupado, com medo, tenta convencer ela. Tenta convencer ela a ajudar ele. Com medo do rei. Com medo do que viesse a seguir. Entre eu e ela, o rei vai ficar com quem? Com ela. E enquanto ele está conversando com ela, tentando convencer a rainha a livrar a cara dele, o rei chega e vê eles conversando, se aborrece mais ainda, se enfurece de ira e manda matar esse homem. O homem que queria exterminar os judeus. Acontece que havia um decreto para a morte de todos os judeus. Um decreto que não poderia ser revogado. E aí Esther e Mordecai conversam com o rei e dizem para ele, então, alguma coisa tem que ser feita. Então o rei assina um novo decreto. Os judeus podem ter armas e podem se preparar. E todo inimigo que se levantar contra ele, eles vão poder matar. Queridos, o rei deu para eles armas, o rei deu para eles treinamento, o rei deu para eles tudo o que eles precisavam para que eles pudessem se proteger do inimigo. Se proteger e destruir os seus inimigos. O rei deu a eles tudo o que eles precisavam para se proteger e para destruir os seus inimigos. E diz que quando chegou o dia, os judeus simplesmente ganharam a guerra. Eles mataram muito mais pessoas. Mas veja bem, eles não foram atrás dos despojos. A palavra do Senhor diz, eles não tocaram nos despojos. Eles apenas defenderam as suas vidas. Eles não quiseram tocar nos despojos. Eles não quiseram tomar o que era daqueles homens. Vocês entendem? Vocês estão aqui? Diga, para este tempo. Sabe, amados, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá, é um rei de Judá. De repente chega para ele a notícia de que 3 povos, 3 exércitos grandes estão vindo contra ele. Se levantaram contra ele, estão vindo contra ele. E estavam ali na esquina já. Fazer o quê? E agora? Sabe o que aconteceu? Josafá, a palavra diz que ele foi para a casa do Senhor. Diga, ele foi para a casa do Senhor. E diz que ele se colocou em pé diante de toda a congregação em Jerusalém, na casa do Senhor. E ele começa a orar diante do povo. E diz que lá estavam homens, mulheres, crianças, bebês, estava todo mundo lá. E diz que ele começa a orar. E a oração dele é maravilhosa. Sabe por quê? Porque ele simplesmente lembra ao Senhor de como o Senhor é poderoso. Ele lembra ao Senhor de tudo aquilo que o Senhor fez pelo povo dele, para que eles chegassem até aquele dia. E ele lembra ao Senhor que ele tinha uma aliança com Abraão. Ele invoca simplesmente o poder da aliança que Deus tinha com aquele povo. E ele termina a oração dele assim: olha, Deus, quem nunca fez essa oração? Eu não sei, a gente não sabe o que fazer. Não sabemos o que fazer. Mas uma coisa é certa, os nossos olhos estão postos em Ti. Quem nunca orou assim? Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu sei que Você sabe. Senhor, era bem essa a oração dele. A gente não sabe o que vai fazer, porque são 3 exércitos contra o meu pequeno exército. Os inimigos são muito mais poderosos do que eu. Essa batalha é muito grande para mim. Essa luta é muito grande para mim. Mas os nossos olhos estão postos em Ti.
diz que de repente, no meio da congregação, se levanta um profeta, se levanta um homem, o Espírito do Senhor vem sobre ele. E ele começa dizendo assim: ei, assim diz o Senhor. Dai ouvido, povo de Deus. Nessa peleja, vocês não vão ter que pelejar. A peleja não é vossa, mas de Deus. Simplesmente tomem posição. Tomem posição. Fiquem parados e vejam o livramento. Olhe para o seu irmão e diga para ele: tome posição. Simplesmente tomem posição e fiquem parados só olhando o livramento. Fique parado só assistindo, de camarote, de preferência. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Fique parado. Tome posição, querido. Tome posição. Creia que o Senhor está indo diante de você. Creia que o Senhor está pelejando as suas causas. Creia simplesmente. Tome posição. Se firme na palavra. E fique olhando de camarote, assistindo o livramento que Ele vai dar. Ei! Diga para o seu irmão: tenha coragem. Tenha coragem simplesmente de tomar uma posição. De dizer: ei, Senhor, eu não sei como é que você vai me tirar dessa situação. Eu não sei como você vai consertar esse casamento quebrado. Eu não sei como você vai consertar essa empresa quebrada. Eu não sei como é que você vai abrir uma porta de trabalho para mim. Eu não sei como é que você vai restaurar esse ministério. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: os meus olhos estão postos em Ti. Eu não sei o que você vai fazer. Mas de uma coisa eu sei: alguma coisa você vai fazer. Entende? Aleluia. Diga: Deus é bom. Amados, lá em 2 Coríntios, aleluia, 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vai descrevendo um espinho na carne que ele tinha. E alguns dizem que é uma doença, ou coisas desse tipo, mas para pensar que era uma doença que o apóstolo Paulo tinha, basta a gente dar uma olhada um pouquinho mais atenta, né? Na vida de Jesus, naquilo que Ele fazia, e no que a palavra diz a respeito do Senhor, não é? A palavra fala que Jesus andava por toda parte fazendo bem, curando, não é? Que todos que vinham a Ele, Ele curava. Ele só não podia curar quando havia um espírito de incredulidade naquele lugar. Ou então você lê Isaías 53 e você vai descobrir que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Jesus, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Ele é a expressão exata do Pai. Diga: a expressão exata do Pai. E Ele dizia assim: olha, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer e eu falo o que eu ouço o Pai dizer. Então, eu não acredito que fosse uma enfermidade que ele tinha, porque ele orou para que fosse tirado aquele espinho na carne, e Deus disse: não vou tirar não, a minha graça te basta. E aí ele conta por quê. Ele fala que aquele espinho na carne foi dado a ele, para que ele não se... Nas nossas traduções de Bíblia está escrito: não se ensoberbecesse. E a nossa ideia de soberba é uma pessoa orgulhosa, não é? Mas Paulo, na verdade, no original, ele está dizendo que era para que ele não se avantajasse. Ele não se sobressaísse mais do que ele já se sobressaía. Pensa, o homem escreveu quase todas as cartas do Novo Testamento.
Imagina se ele não tivesse algo que tentasse diminuir o passo dele. Onde ele estaria? Esses dias eu estava conversando com o Anthony, eu falei, imagina o apóstolo Paulo aqui hoje, nos nossos dias, Instagram, Facebook, o que mais? Ele saberia mexer em tudo e muito bem. Sim ou não? Ele saberia usar tudo e muito bem, todos os recursos. E muito bem. Na verdade, é isso que a palavra quer dizer, que ele havia esse espinho na carne, Satanás enviou um espinho na carne para ele, para que ele não se avantajasse, não se sobressaísse, não corresse mais rápido, não fizesse mais do que ele já fazia, não fosse além do que ele já tinha ido. Porque enquanto eu estou aqui preocupada com os problemas que estão acontecendo aqui, eu deixo de olhar para o que está acontecendo ali. Enquanto a igreja está dentro da igreja, resolvendo probleminhas, picuinhas, e todos os inhas dentro da igreja, tem um mundo lá fora indo para o inferno. Você está aqui, diga, para este tempo. Vocês estão me entendendo? Estou sendo clara para vocês? Então era isso que Satanás queria fazer. E é isso que queria fazer com Paulo. E é isso que ele quer fazer ao longo da história com todos os crentes. E não seria diferente comigo e com você. Na verdade, se ele pudesse matar você e eu, ele matava. Diga, mas ele não pode. Então ele vai ter que nos engolir. Se ele não pode, ele vai ter que nos engolir. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor é sobre a sua vida. Esdras, lá no capítulo 8, ele começa a contar, quando ele volta, quando os povos judeus, ele volta da Babilônia para Jerusalém, por causa do decreto de Ciro. Ele está lá no capítulo 8 contando, ei, a boa mão do Senhor é sobre a nossa vida, é sobre a minha vida. A boa mão do Senhor fez com que os nossos senhores, aqui na terra, mandassem para nós toda a provisão, fez com que o Senhor mandasse pessoas, fez com que esses homens mandassem para nós dinheiro, material, tudo aquilo que nós precisávamos para fazer esta obra e construir a casa do Senhor. Para reconstruir tudo aquilo que estava quebrado. Diga, a boa mão do Senhor. A boa mão do Senhor. Eu vim aqui para animar você nessa noite, para te dizer isso, que a boa mão do Senhor é sobre a sua vida, querido. A boa mão do Senhor é sobre você, é sobre a sua casa, é sobre o seu ministério. E enquanto seus olhos estiverem postos nele, ele está cuidando de todas as coisas. Então se anime. Ainda que caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Você e a sua casa ficarão de pé. Porque os planos do Senhor sobre a sua vida vão se cumprir. A palavra diz que Josafá e o seu exército e o seu povo, ele simplesmente, aliás, em vez de ele colocar o exército na frente, ele chamou os levitas, os cantores, os músicos. Vamos cantar. Você fala, doido, né? É. Ele era crente. Vamos cantar. E eles foram encontrar 3 exércitos que vinham para exterminá-los, cantando. E diz a palavra que quando eles chegaram no lugar onde a peleja deveria acontecer, esses exércitos, eles haviam se confundido de uma tal maneira que eles mataram uns aos outros. Os inimigos destruíram uns aos outros. E quando Josafá e os seus homens chegaram lá, o seu povo chegou lá, estava todo mundo morto. Os inimigos estavam todos no chão. E a única coisa que Josafá e o povo de Israel teve que fazer foi recolher os despojos. Todo o ouro, toda a prata, tudo aquilo que tinha ali.
E diz a palavra que eram tantos despojos, que eles levaram 3 dias para recolher tudo, sem mover uma palha, sem mover um dedo. Eu estava lendo Esther e me chamou a atenção algo que diz assim: e o rei Assuero decretou, e foi feito um decreto, conforme tudo o que Mordecai e Esther disseram. Decretos precisam ser ditos, querido. Conforme tudo o que Mordecai e Esther disseram. Hoje é uma noite para lançar decretos. Só reis lançam decretos. Só reis lançam decretos. Essa é uma noite para nós lançarmos decretos. Essa é a noite para decretar a falência do inferno. Essa é uma noite. É a noite para dizer a Satanás: ei, o filho é meu, nele você não toca. Ei, o casamento é meu, nele você não toca. Ei, a empresa é minha, nela você não toca. O chamado é meu, quem é você? Nele você não toca. Não vou morrer. Eu viverei e contarei os feitos do Senhor nessa terra. E você vai pegar toda a tua tralha e toda a tranqueira e toda a sujeira que você tentou trazer para a minha vida e vai ter que bater em retirada. Porque a boa mão do Senhor é sobre a sua vida, querido. A boa mão do Senhor é sobre a sua vida. E conforme eu li, eu pensava nisso. Deus se ri dos inimigos. Porque toda vez que Satanás, que nós vemos os inimigos do povo de Deus se levantando e armando e tentando e intentando o mal, como José, chegou no Egito um menino, não é? Vendido pelos seus irmãos, traído por aqueles que deveriam cuidar dele, não é? Aqueles que deveriam amá-lo, apoiá-lo, incentivá-lo. Foi pela mão deles que ele chegou no Egito, aparentemente. Mas depois de anos, ele se torna o segundo dentro do Egito. Ele se torna o segundo homem, o homem de confiança do rei, de Faraó, dentro do Egito. E seus irmãos, quando descobrem que ele está vivo, ficam com medo. E você encontra lá no capítulo 50 de Gênesis, você encontra esses homens com medo de se chegar ao irmão deles. E ele diz assim: ei, está tudo bem. Porque Deus pegou esse mal que vocês intentaram fazer contra mim e transformou todo ele em bem. E ele preservou a minha vida, para que através da minha vida, a vida de vocês e de muita gente fosse preservada. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz.
O inimigo pode intentar mal contra você. Mas tudo aquilo que vier contra você, toda arma forjada contra você, ela não prevalecerá. Nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer. Nada que Satanás intente contra você vai prevalecer. Simplesmente tome posição. Se posicione na palavra. Ou como disse o profeta: ei, dai ouvidos, povo de Deus. Porque o Senhor fala. Nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Só tome posição. E fique olhando. E Josafá encerra dizendo: ei, povo, creia em Deus e vocês serão salvos. Creiam nos seus profetas e vocês vão prosperar. E aquele povo simplesmente creu junto com ele. Porque todo mal que o inimigo intentar contra você, querido, se eu e você permanecermos firmes na palavra, seja o que for, não vai poder nos atingir. A obediência à palavra é o nosso lugar de proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que visita? Não, aquele que habita. Aquele que passa de vez em quando? Não, aquele que habita, aquele que mora. Aquele que ouve falar? Não, aquele que tem intimidade. A sombra do Onipotente descansará. Sombra, refrigério, descanso, paz. A certeza inabalável de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Há um esconderijo para você. Há um esconderijo para você. Esconda-se nele. Davi, ele fala: eu me esconderei no Senhor até que passem todas as calamidades. Eu me esconderei em Deus até que toda essa tormenta passe. Eu não sei o que você está vivendo, mas há um esconderijo para você. Se esconda nele. Se esconda nele. Ele é a sua torre forte. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É o socorro bem presente. Ele é aquele que sempre ouve você. Os ouvidos do Senhor estão prontos para ouvir você. A palavra dele diz que ele passa, os olhos dele passam pela terra, porque ele procura aqueles cujo coração é totalmente dele, para se mostrar a eles poderoso. O Senhor está procurando. Diga: ele me achou. O Senhor está nos procurando hoje, nos achou hoje, para se mostrar totalmente poderoso. Diga: o meu coração é totalmente dele. Esse é o Deus que você e eu servimos, esse é o Pai. Esse é o Pai que cuida de nós. Poderoso, invencível. Pai, pronto. O grande eu sou. Eu sou. Você sabe que eu sou, ele quer
resumindo o que quer dizer eu sou o que sou, quer dizer que Ele é o Todo-Poderoso, Senhor de tudo, e que Ele não depende de tempo ou espaço, que Ele está no presente, no passado, no futuro, tudo isso ao mesmo tempo. Ele governa sobre tudo, tudo isso ao mesmo tempo. Para este tempo você foi levantado. Quando Esther ouve isso, quem sabe não foi para esse tempo que você foi levantada, rainha? Foi para uma situação como essa que você foi levantada, rainha. No lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Foi para esse tempo que você foi levantado como reino e sacerdócio. No lugar certo, fazendo a coisa certa, no tempo certo. E junto com as pessoas certas. Porque a gente é muito legal. Este é o tempo, querido, de simplesmente ter coragem para se posicionar na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor diz. Crer e confiar. Porque crer e confiar são duas coisas diferentes. Crer e confiar. Que seja lá o que for que você está vivendo. Que ainda que você não tenha a menor ideia de como você vai sair dessa situação. Ainda que a situação que você está vivendo hoje seja por causa de escolhas erradas que você fez, essa é a noite de crer e confiar que o Senhor te alcança na situação em que você está. Você pode crer nisso? Que o Senhor te alcança na situação e na condição em que você está. E puxa você para cima hoje. O Senhor está falando especificamente com algumas pessoas nessa noite sobre isso. A ideia de que eu fiz escolhas erradas e agora eu tenho que ficar vivendo isso, arrastando essas correntes, ou vivendo esse ranço, como diz a pastora. Essa não é uma ideia correta. Essa é uma noite em que o Senhor te chama para cima. Ainda que, querido, aquele povo, o povo hebreu, ele estava no exílio, ele estava voltando ainda para casa. Porque ele havia pecado contra o Senhor. Literalmente. Desobedecido ordens diretas do Senhor. Direções diretas que Deus deu a eles. Eles haviam pecado, repecado e sapecado. Até que foram mandados para o exílio. Mas eles foram para o exílio com data marcada para voltar. Eles foram para o exílio com data marcada para voltar para casa. Para voltar a Jerusalém. Vocês estão aqui? Nunca foi vontade do Senhor que isso acontecesse com eles. Não é vontade. Esses dias eu estava ouvindo um ministro falando sobre isso. E ele dizia que a vontade do Senhor, que aquilo aconteceu porque era a vontade do Senhor, não. O exílio aconteceu porque eles pecaram. Não era a vontade do Senhor que eles fossem.
E o Senhor permitiu que eles fossem para lá, preparando a volta deles. Porque mais de 200 anos antes de Ciro nascer, Ciro, o libertador, aquele que decretou que os judeus podiam voltar para casa, mais de 200 anos antes desse homem nascer, os profetas já estavam falando no nome dele, chamando ele pelo nome. Você entende? Então eu quero dizer para você nessa noite, ainda que, vou repetir, você esteja nessa situação por causa de escolhas erradas, essa é a noite que o Senhor te puxa para cima, para que você saia dessa condição. Plantou errado até agora, essa é a hora de começar a plantar certo. Comece agora. Fez escolhas erradas até agora, comece agora a escolher certo. Se levante hoje dessa condição. Você não foi chamado para isso. Você e eu não fomos chamados para isso. Não fomos chamados para cativeiro. Não fomos chamados para exílio. Não fomos chamados para viver em falta de nada. Você e eu não fomos chamados para isso. Para ter um Satanás rindo da nossa cara. Quem é ele? Faça que nem Davi. Quem é esse incircunciso para achar, para falar desse jeito a respeito do povo de Deus? Quem é esse Satanás do inferno para achar que pode tripudiar sobre a mim e sobre a sua vida? Para achar qualquer coisa a nosso respeito? O cidadão mais perdido que já existiu. Quem é ele para achar qualquer coisa? Amém, queridos? Para este tempo. Você e eu fomos levantados para este tempo. Que tempo é esse, pastora? Tempo de pisar na cabeça dele. Tempo de pisar, de dançar na cabeça dele. A palavra do Senhor diz, e os historiadores falam, diz que até hoje os judeus eles comemoram, eles fazem uma festa, são dias de festa, por causa do livramento que aconteceu nesse dia, o Purim, a festa do Purim. Até hoje eles festejam, porque ali Satanás armou para que eles fossem exterminados de fato. Mas o livramento que o Senhor deu a eles foi tão grande, que até hoje eles festejam por isso. Isso me diz que o Senhor vai fazer neste tempo, querido. Diabo dos infernos. Diz que veio um temor que todo mundo ficou sabendo o que estava acontecendo com o povo judeu, afinal de contas, eles estavam espalhados por todas as províncias. Então todo o mundo da época, todas as províncias do império, ficaram sabendo do que estava acontecendo. Não teve quem não ouviu falar. Não teve lugar onde não se ouviu falar do livramento que Deus deu àquele povo. E diz que veio um temor sobre o povo de toda a terra, queridos. Temor daquele povo, do povo judeu. Mordecai foi trabalhar no palácio, foi ser o homem do rei, o homem de confiança do rei. E diz que todos os outros que trabalhavam lá também olhavam para ele com temor. Por quê? É Mordecai. Foi por causa dele. Foi por causa dele. Temor. Não teve quem não ouviu falar, ou quem não ficou sabendo daquilo que Deus fez na vida daquele povo. E esse é o tempo em que, acredite, não vai ter quem não ouça dizer o que Deus está fazendo no meio da sua igreja neste tempo.
Não vai ter lugar onde as pessoas não vão ouvir dizer o que Deus está fazendo através da igreja nesta cidade. Não vai ter lugar onde as pessoas não vão saber o que Deus está fazendo nesta nação. O avivamento que o Senhor está trazendo para esta nação. E como a palavra dele está avançando nesta nação. Aliás, já começou, né, querido? Em tudo quanto é canto do mundo, há homens e mulheres de Deus, há profetas de Deus, olhando para o que está acontecendo aqui. Para o modo como a palavra de Deus tem avançado neste lugar. Para as coisas poderosas que Deus tem feito nesta nação. Diga, eu faço parte disso. Foi para este tempo. Foi para este tempo que Deus levantou essa igreja. E se você está aqui, se você faz parte desta igreja, entenda, foi para este tempo que Deus levantou você. Foi para este tempo que Deus trouxe você para cá. Foi para este tempo. Então, querida, em nome de Jesus, simplesmente se posicione. Se posicione na palavra. Firme seus pés nela. Firme os seus pés nela. A palavra do Senhor diz que podem ser muitas as aflições do justo. Mas Deus ali os livra de todos. Deus o livra de todas. Eu não sei o que você está vivendo. De uma coisa eu sei. Também não sei o que Deus vai fazer para livrar você disso. Mas eu sei que alguma coisa Ele vai fazer. Eu sei que hoje Ele decidiu que você e eu não vamos ficar nessa situação. E você decidiu? Você decidiu? Então se coloque em pé. Aleluia. Aleluia. Enquanto nós louvamos, queridos, enquanto eles louvam, enquanto eles cantam, você vai colocar diante do Senhor isso. Essa situação, essa que tem afligido você, seja lá qual for o nome que ela tenha. Enfermidade? Drogas? Filhos rebeldes? Casamento desajustado? Falta de alguma coisa? Seja lá o nome que tenha essa situação que você está vivendo. O nome de Jesus está acima de todo nome. Essa é a noite. Essa é a noite. Foi para esse tempo. Foi para esse tempo que o Senhor chamou você. Então coloque essa situação diante do Senhor. Seja assim, absolutamente sincero com Ele. Faça que nem aquele rei. Era um rei. Faça que nem ele. Foi absolutamente sincero diante do Senhor. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho a menor ideia de como sair dessa enrascada em que eu me meti. Mas você sabe. Comece a orar.